Que dia, senhoras e senhores, esperando você chegar. Hoje é uma... Hoje é quinta-feira, é isso? Quinta-feira. Dia que nós vamos entrevistar o professor, ex-prefeito de São Paulo, foi candidato à presidência da República na última eleição pelo PT, Fernando Haddad. E eu quero deixar para vocês aqui ó, as perguntas. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer. Perguntas pro Haddad. Nós vamos falar de muitas coisas aqui. Hoje é um dia bem especial, um dia bem interessante para a democracia no nosso país. E nós vamos falar com ele. Eu já tô com ele aqui. E o seguinte, já tô chamando ele para cá. Senhoras e senhores, que honra receber Fernando Haddad aqui. E aí, Olá, Gustavo? professor. Tá bom? Tudo bem? Já estou te vendo aqui, já estou lembrando das tuas coisas aqui, já estou rindo. Haddad, e é muito difícil te imitar, porque a gente, geralmente, quando a pessoa eu consigo imitar mulher mais fácil. Então, a Dilma era mais fácil. Te imitar é difícil. É Rapaz, difícil, cara. mas você sabe que o Adnet falou para mim a mesma coisa? Mas o O Adnet Adnet, chegou bem próximo. O o Adnet Adnet chegou falou, muito. cara, eu passei semanas tentando te imitar. É porque tem um rouco na voz. Eu não sei se é pó de giz de professor. Pode ser que seja. Pode ser, não é? Porque o Sabe, professor ganha insalubridade por conta do pó de pode ser giz. Agora ácaro não de usa mais. livro também. Pode ser também, pode ser também. Eu compro muito livros de sebo, Sim. porque tem livro que já saiu de circulação, eu gosto muito de história. Mas você consegue ler você tem, porque eu não consigo ler livro no celular ou no Kindle. Não consigo, Não, eu nunca me leio. acostumei. Eu Não, prefiro ter o papel, eu preciso ter o papel, senão não consigo. não, eu leio. Vou te explicar até por quê. Como eu compro muito livro, às vezes o Kindle está menos da metade do preço. Ah, verdade. Então Rola. eu acabo tendo que comprar, porque às vezes a diferença é 100 pratas, pô. Não é fácil. Fernando, ó, vamos começar a nossa entrevista aqui. Fernando Haddad, professor, ex-prefeito de São Paulo. Vem cá, Fernando, a gente sabe o seguinte, tem uma frase icônica sua, que foi a frase pós as últimas eleições, que quando perguntam para você, o que você vai fazer agora? Você vai dar uma descansada, vai dar uma relaxada? Você fala, vou trabalhar, pô, sou professor. E política é emprego? Não, sabe que é uma super questão? Porque eu não tenho nada contra, absolutamente nada contra, quem faz política o tempo todo, Sim. sabe? Às vezes o cara, sei lá, o cara está no 4º mandato, 5º mandato. Uhum. Não é minha praia, entendeu, Gustavo? Eu funciono de outro jeito. Eu acho que todo mundo deveria dedicar uma parte da sua vida política, entendeu? Eu acho que é uma experiência muito válida. Uma pessoa, um jovem que está nos assistindo aí, de repente o cara se forma, papapá, faz um mestrado, vira um profissional bom, tem uma profissão e de repente ele fala, pô, vou tirar esses anos aqui para ajudar um governo ou para me candidatar, eu quero conhecer a vida pública, quero contribuir com o meu país. Pô, eu acho sensacional isso. E acho também que tem gente que vive para a política. O cara não sabe fazer outra coisa. O cara é político 24 horas por dia. Eu sou um cara que eu convivo bem com esse duplo chapéu, sabe? Eu, quando estou sem mandato ou não estou ocupando um cargo público, eu estou com as minhas atividades, que eu curto igual. Então, para mim, fala assim, o Haddad está fora da prefeitura, fora do ministério. O que ele está fazendo? Pô, eu estou feliz da vida com os meus livros, escrevendo, entendeu? Pesquisando.
E, para mim, a minha vida está super bem resolvida assim. E, E e, se pintar um projeto legal, um governo bacana, eu também estou dentro. Porque se eu puder ajudar o Brasil, se eu puder ajudar a minha cidade, eu curto. Agora, não faço disso minha profissão, entendeu? Eu não falo, eu sou político. Porque eu não é o que eu sou. Eu sou professor que gosta muito de política e que, se pintar uma oportunidade de um projeto que eu acho bacana, eu sempre estou disponível a ajudar. É interessante você falar isso, porque assim, você tem uma carreira como professor, foi ministro da Educação, foi prefeito, candidato a presidente, é um cara que bem resolvido com a sua profissão e transita nesses dois lados, e de fato é um cara que não vive da política. Enquanto a gente está vivendo um momento de velhos lobos da política se dizendo novos da política ou que não são políticos. Isso é uma loucura. É uma loucura. É o novo cara da política que tem 6 mandatos como deputado. E é novo. Não, é um novo que tem 6 mandatos, o filho tem 2, o outro tem 3, o outro tem 4, a mulher tem 5, o papagaio tem 6, o cachorro tem 7. Não faz o menor sentido. Por que você acha que as pessoas estão caindo tão fácil nesse papo de nova política com velhos políticos? O que você acha que está disseminando no coração do povo brasileiro? Se é uma desesperança, se é falta de informação, o que está fazendo as pessoas caírem? Porque eu não acredito que o brasileiro seja um povo que seja facilmente enrolado. Mas a verdade é que a gente está vendo que estamos sendo muito enrolados e muita gente acreditando nessa era de pós-verdade em muitas mentiras. Você acha que isso se deve ao quê? A volta da miséria, a volta da pobreza, a falta de investimento em educação desde o golpe. O que você acha? Eu acho que o brasileiro arriscou. Basicamente, eu acho assim, nunca tinha visto um cara feito o Bolsonaro. Ele achava que estava tudo meio perdido, assim, porque muita baderna, muita bagunça, muita acusação mútua, todo mundo se xingando. Aí chega um cara que começa a falar besteira autenticamente, sabe? Não estava tapeando, ele fala bobagem com convicção, não é tipo. Né? E isso chama atenção, cara. Um cara que fala as besteiras que o Bolsonaro fala com convicção, no momento em que está todo mundo com perdas, sabe? Perda do emprego, perda da renda, perda de horizonte, perda de futuro. O cara vê um sujeito falar as coisas que o Bolsonaro fala, que quilombola não serve nem para procriar, que o cara é gay porque não apanhou em casa. O Pantanal está queimando porque os indígenas tacaram fogo na floresta. Pois é, os indígenas chegaram aqui há 13 mil anos. 13 mil anos. Os caras estão aqui há 13 mil anos. O Bolsonaro, acho que eles que botaram fogo na floresta. Sim. Agora, ele tapeia, vamos dizer assim, para dentro. Mas para fora, a imagem do Brasil não está legal. Isso vai comprometer a economia nacional. Isso vai gerar problemas para o Brasil no curto prazo. Porque, às vezes, a gente acha engraçado. O brasileiro é bem-humorado, cara. Ver o Bolsonaro falar essas coisas, acha até engraçado o cara rir. Rir da própria desgraça, às vezes. Sim. Só que, às vezes, o cara não está fazendo o cálculo que isso vai prejudicar as próximas gerações, sabe por quanto tempo. Entende? Às vezes, as pessoas não fazem essa conta. Então, por exemplo, o cara acha que o preço do arroz subiu porque alguém resolveu fazer maldade com o povo e aumentar o preço. Por que o preço era... sei lá, no governo Lula era R$8 o saco de arroz e hoje é 30, 40. O cara tem que se perguntar o que está acontecendo. Por que o governo não tem mais estoque regulador? Por que o governo não... O governo não tem mais estoques reguladores. Então, se você tem uma crise... O que é o estoque regulador? O que é isso? Estoque regulador é o seguinte, o governo faz compras de alimentos, tem um programa de aquisição de alimentos chamado PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Você tem estoques reguladores da Conab, por exemplo, que quando tem algum movimento especulativo no mercado, ou porque alguém exportou, ou porque o dólar subiu,
o governo entra vendendo. E Então, a estabiliza história, o preço. essa história do arroz, que é uma Sim, coisa que está... mas não é Bom, só o tem arroz. lugares que o arroz chegou a R$ 40, Mas está o subindo pacote. tudo. Por quê? Então, Porque nós estamos sim. não está rolando, estamos exportando e não tem estoque regulador. Resultado, vai subir o preço. A oferta e demanda. Aliás, as pessoas falem o que quiser, achem o que quiser, mas agora eu quero dar um dado para quem está assistindo. O MST é o maior produtor de arroz orgânico do mundo. E eles resolveram não exportar nada enquanto Para houvesse vender essa aqui. crise. E vender pelo Para vender preço que aqui. vendiam. Vender pelo mesmo preço. Ou seja, não abusar da desgraça alheia, entendeu? Para ganhar dinheiro. Pô, os Uhum. caras... Você faz a reforma agrária para quê? Para ter alimento barato. Você sabe que eu aprovei uma lei aqui em São Paulo para introduzir alimentação orgânica na merenda. E o maior Sim. estoque de alimento orgânico no Brasil é do MST. Eu comprava exatamente esse arroz, para botar o arroz orgânico do MST para botar na merenda nas escolas de São Paulo. Pô, sensacional, entendeu? O Meu, arroz orgânico, alimentação. para explicar para as pessoas aqui que estão nos assistindo, o produto orgânico é aquele produto que não tem agrotóxico, que tem um mínimo que for de agente, de insumo, que não seja químico, que não seja letal, que não faça mal à saúde. Que o governo, infelizmente, o governo Bolsonaro tem aberto mão disso, né, e retrocedido em leis que regulamentavam o uso de agrotóxicos e aberto as pernas para grandes produtores e para produtores que usam os agrotóxicos, e aí a gente está literalmente comendo câncer, né? Comendo Veneno. a nossa saúde, né? Acabando com ela. É muito veneno na comida. Muito veneno. Uhum. Cara, Gustavo, a gente tem que mudar o jeito de viver, cara. Vai por mim, a gente tem que repensar o jeito de Mas eu viver. pensava isso, eu achava que a pandemia ia fazer todo mundo repensar o modo de viver. E não, Eu, por não exemplo, rolou, né? É verdade. não está rolando, eu não estou entendendo. Porque é o seguinte, por exemplo, eu olhando para muitas coisas que eu comprei, eu sou um cara que eu sou de uma família muito pobre, minha família conseguiu ter o seu negócio. Querendo ou não estamos em campanha. Acabou, mas a gente conseguiu tomar iogurte do governo Lula. E isso é uma verdade absoluta, e é uma verdade para todo mundo, para milhões e milhões e milhões de brasileiros. É uma verdade isso, é fato. Podem me julgar, me chamar de petista, o que for, não sou filiado ao PT, mas a verdade é essa. Enfim, tivemos, quando houver um governo progressista, quando entrou de fato uma atuação progressista, nós tivemos isso. Na minha família, ninguém era formado em ensino superior. Ninguém, nenhum primo. Hoje, todo mundo falando. Todo mundo com fiéis, todo mundo bonitinho, indo lá, pagando suas ProUni, coisas. Federal. ProUni, todo mundo. O pessoal fica até aliviado. Agora fala, posso ser preso que eu vou para uma cela especial. Porque ninguém tinha ensino superior. Então, essas coisas todas foram mudadas no governo Lula, no governo Dilma. Porém, com o governo Lula e o governo Dilma assinaram uma coisa que foi terrível, que é a liberdade da Polícia Federal para poder se investigar crimes. Não tinha. No governo FHC, a gente sabia que tinha o engavetador-geral da República, né? O cara que... A Polícia Federal não tinha liberdade para investigar. Isso é uma coisa que começou no governo Lula, a Dilma deu mais força para isso, e quando se há liberdade para se investigar, descobre-se corrupção. No entanto, pareceu-se que não havia corrupção antes, e agora, com a tomada de poder dos novos que não deixam as polícias trabalharem corretamente, parece que não há corrupção, embora estão sendo mostradas aí, escancaradas, não acredita quem não quer, né? Você acha que foi um erro do PT
apoiar a liberdade de investigação da Polícia Federal? Você acha que foi um erro? Porque pareceu, de repente, que todo mundo pareceu que a corrupção só existiu com o PT. Gustavo, é um paradoxo. Isso aí é um paradoxo. Quando você combate a corrupção, ela aparece. Porque a natureza humana, vê só, você de 100 pessoas, se você tiver uma corrupta, é muita gente. Você está falando de 100 milhões 200 milhões de brasileiros, 100 milhões de eleitores, 140 milhões de eleitores. Né? Se 1% for corrupto, 1%, você está falando de 1 milhão e 400 mil brasileiros corruptos, adultos. Bom, 1 milhão e 400 mil brasileiros corruptos é muita gente, só que é 1%. Então, esse povo, eles vão entrar, não é só na máquina pública, como pensam. Pergunta para os grandes empresários quantas demissões tem por corrupção dentro de grandes empresas. O meu pai tinha um atacado de tecido que chegou a ter 20 funcionários, porque era um atacado, não era varejo. Então, era pouco funcionário. Vendia muito com pouca gente, porque era atacado. A gente vira e mexe tinha caso de corrupção em 20 pessoas. Então, tem empresa, tem na família da gente, às vezes, tem corrupto. Tem irmão que lesa irmão, tem filho que lesa pai, filho que lesa tio. Está cheio de problema na família de gente desonesta. Você fala, uma pessoa por 100 é muita gente. Então, quando você fala assim, a igreja não tem padres que fazem coisa errada, não tem pastor que faz coisa errada, não tem policial que faz coisa errada, mas você vai ver, 1% estraga toda uma corporação. Aí o Papa resolve combater pedofilia na igreja. Vai aparecer pedofilia. Vai aparecer. Só que aí você vai falar, o Papa está fazendo errado? Era melhor ter jogado a pedofilia para baixo do tapete? Ou era melhor enfrentar a situação, expor a situação e corrigir o rumo? Botar para fora quem tiver que botar e preservar as crianças. Ou seja, você não vai acabar com a pedofilia, você não vai acabar com o estupro, você não vai acabar com esses crimes se você não enfrentar. E, às vezes, você tem que enfrentar dentro de casa. Por que é importante a criança ter proteção fora de casa? Também. Ter assistência social. Por que é importante ter psicólogo? Por que é importante isso, ter um psicólogo na escola? Porque, às vezes, a criança está sendo molestada dentro da casa dela. Está sendo molestada por um padrasto, por exemplo. Está sendo molestada por um parente, por um tio. Como aconteceu com essa menina de 10 anos. Ela, com 10 anos de idade, vinha sendo abusada pelo tio desde os 6 anos de idade. Aí, o que é melhor? Saber que isso está acontecendo, proteger a criança e punir o abusador, ou fingir que não está nada acontecendo, como se 100% da humanidade fosse agir corretamente de acordo com a lei. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, é o preço que se paga por enfrentar o problema. Então, você acha que, por exemplo, levando esse tema que você disse, que há momentos, há pessoas corruptas e tal. Você acha que, por exemplo, a aliança do PT com o MDB, que gerou o golpe, foi por conta de maçãs podres do MDB? Ou o PT jamais fará uma nova aliança com o MDB? Você acha que isso se deu por quê? A gente precisa ter um pouco da ideia da história, porque a gente fala de PMDB, a gente logo lembra do Eduardo Cunha, logo lembra do Gedel, né? Que foram caras que foram presos. O PMDB, Gustavo, né? Você, não sei exatamente a tua idade, mas você é de uma geração que está... 31 anos com carinha de 18. Com carinha de 18. Então, olha só, você não pegou o período da redemocratização. O PMDB tinha quadros extraordinários. Você tinha um Franco Montoro, que era uma figura nobre.
Você tinha um Ulisses Guimarães, que era uma figura nobre. Para falar de hoje, você pega um sujeito como Roberto Requião, do Paraná, é um nacionalista que ama esse país, que se dedica a esse país. Você pode não gostar dele, você pode achar as ideias dele avançadas, atrasadas, não importa. É um homem comprometido com esse país. E o PMDB tinha vários quadros de alta respeitabilidade. Agora, o partido foi sendo corroído por dentro por essa gangue que se formou na Câmara Federal e que tomou conta da Câmara, que foi quem derrubou a Dilma. Tomou conta da Câmara, sabotou o governo pesado. Sim. Né? E foi detonando. A Dilma, no segundo mandato dela, ela iniciou o governo sem conseguir governar. Sem conseguir Era governar. só sem conseguir governar. Dilma, ela ganhou sem ganhar. Ela ganhou a reeleição sem ganhar. Porque na semana seguinte estavam falando de impeachment. Nem sabiam pelo quê. Eles construíram a tese depois. Porque aliás, isso é uma coisa que existe até hoje. Assim, a gente ouve muito falar assim, o Lula roubou. Aí fala assim, roubou o quê? As pessoas não sabem. Olha, a grana dos filhos do Bolsonaro dá 10 vezes o triplex que falaram que era do Lula. Não, eu acho engraçado, porque o Lula foi... eu não tô aqui querendo fazer média, mas é porque é verdade. Historicamente, pelos líderes mundiais, o Lula foi o maior presidente que o país teve. Gustavo, deixa eu te falar, deixa eu te interromper. Hoje, eu participei de uma sessão da ONU sobre educação, em que o homenageado era o Lula. Hoje, e eles estavam rindo Nobel. Hoje o homenageado foi o Lula na ONU? Hoje, caramba. às 10 da manhã, tinha um prêmio Nobel da Paz, celebrando o Lula. A secretária da ONU para a Educação, celebrando o Lula. E eu fui, como ex-ministro, fui o único ex-ministro convidado para fazer uma mesa com atuais ministros da educação no mundo inteiro. E eu era o único ex-ministro pelo trabalho que eu tinha feito 10 anos atrás, quase. Eu saí do MEC tem 8 anos. E é lembrado até hoje, pelo mundo, o que nós fizemos. Mas foi uma revolução. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, a imagem que construíram do Lula aqui dentro não tem nada a ver com a imagem que o Lula tem no mundo. Ele saiu eu nem falo cadeia, eu falo da Polícia Federal, para receber um título de cidadão parisiense, das mãos da prefeita, antes da eleição. Ela teve a coragem de dar o prêmio de cidadão parisiense para o Lula antes da eleição, e foi reeleita. Então, por aí você tira a base. Eu não estou... Olha, eu te digo a verdade, Gustavo, eu tive uma educação muito rígida. Muito, muito rígida. Não é porque é melhor ou pior, não estou querendo dizer que eu sou melhor ou pior que ninguém, porque todo mundo tem seu mérito, todo mundo tem seu valor. Eu estou dizendo que eu tive uma educação muito rígida. Eu sou neto de padre ortodoxo, sabe? Eu sou filho de camponês que veio para o Brasil do Líbano ganhar a vida, fazer a família. Então, era aquela educação rígida, sabe? De valores, sabe? Muito rígida. Cara, eu não vou te dizer, pela formação que eu tenho da minha mãe, a minha mãe é capaz de perdoar qualquer coisa. A minha mãe tem um coração cristão de perdoar as pessoas, mesmo, sabe? Então, eu não vou dizer para você que eu não seria capaz de perdoar uma pessoa que errasse, porque eu tenho isso da minha mãe. Eu sou capaz de perdoar as pessoas. Eu não guardo ressentimento. Agora, eu não sou a favor de jogar sujeira para baixo do tapete. Se uma pessoa errou, eu posso perdoar. Mas se ela atentou contra a lei, ela tem que pagar. Então você perdoa o PT pelo que a gente julga de estratégia errada, que há um sentimento de que se você tivesse mais 15 dias de campanha, você tinha sido eleito presidente da República? Você perdoa o PT? Você acha que foi um erro de estratégia? Foi o que foi? Nós não tínhamos alternativa.
a não ser defender a candidatura do Lula até o final. Não tínhamos alternativa. Eu tive discursando pelo direito do Lula ser presidente, porque realmente tinha, né? Agora está sendo tudo provado. Agora, depois da merda Tudo que feita, a gente dizia foi provado. Tá, tudo. Tudo. Exatamente tudo. Absolutamente tudo, voltando atrás. E os ex-paladinos da justiça, né, Dallagnol e o Sérgio Moro, etc., estão agora sentados como responsáveis por esse crime, um verdadeiro crime contra a democracia, contra o Brasil. Mas você acha que se tivesse mais tempo, você acha que houve uma questão de tempo? Você acha, então, que não tinha o que fazer? Realmente você ficou refém do tempo? Eu acho o seguinte, eu não era tão conhecido, eu era conhecido em São Paulo e era conhecido pelos educadores, pelos estudantes, mas eu não era conhecido pelo eleitorado. Então, óbvio que eu tive muito pouco tempo. E com o pouco tempo que nós tivemos, eu acho que, sim, não é mérito meu, é mérito de um conjunto de pessoas, mas ter me levado para o segundo turno com quase 30% dos votos e ter quase ganhado a eleição com 45% dos votos, num período de menos de dois meses, foi uma coisa extraordinária que nós conseguimos. Com o PT debaixo do sarrafo, né? Vamos combinar que... Foi, não, agora o que eu estou sentindo... Eu posso sentir por mim, porque eu como comediante é sempre oposição. Então eu fazia críticas ao governo Dilma pesadíssimas, enquanto ela estava presidenta. Quando a Dilma saiu da presidência, não fazia sentido fazer críticas à Dilma, porque eu estava fazendo críticas a uma senhora que estava dentro de casa. Eu não vou fazer críticas a uma senhora que está dentro de casa. Eu faço críticas a políticos, né? Obviamente. E as pessoas falam, por que você não fala da Dilma? Porque ela não tem cargo. Porque eu já falei, né? Eu já falei. E aí, quando eu comecei a falar do Temer, me bateram muito. Falar do Bolsonaro, então me bateram pra cacete. Agora batem menos, porque as pessoas estão começando a enxergar merdas, né? Tipo, falar em cristofobia, etc. O cara, infelizmente, é realmente um grande imbecil. Mas, assim, fora isso, a minha questão... contigo, Haddad, é o seguinte: dia 16 foi o último dia para se apresentar uma campanha formal para as prefeituras municipais. Você não vem como prefeito de São Paulo de jeito nenhum, é isso? Tá claro não, isso? Cara, já, nem poderia, mas vê bem, Gustavo, não sei, às vezes você registrou candidatura, a gente não sei. Escondido? Escondido, não sei. Não registrei, não. Eu te digo a verdade. Lembra que eu te falei, eu não sou político, mas eu gosto muito de política. Agora, eu não consigo me ver voltando para os lugares por onde eu já passei. Uhum. Isso é uma característica, por exemplo. Você fala assim, você não gostou de São Paulo porque você não foi reeleito. Mas eu não voltaria para o Ministério da Educação também. Eu passei 8 anos no Ministério da Educação. Sabe? Hoje mesmo fui convidado pela ONU para falar sobre educação. Eu falo sobre educação. Eu escrevo sobre educação. Mas eu não voltaria a ser ministro da Educação. Percebe? Entendi. Eu dei minha contribuição. Os 4 anos que eu tive à frente de São Paulo, eu dei 24 horas do meu dia, 4 anos, sem sábado e domingo, para a cidade. Eu fiz o que eu pude por São Paulo. A dívida de São Paulo não existe mais depois que eu passei por São Paulo. Caiu 60% a dívida. Sabe? Os céus que nós planejamos, os corredores de ônibus, as faixas exclusivas, as ciclovias, os hospitais, tudo que foi planejado se mostrou viável. A cidade está realizando. Obviamente que com essa administração muito lentamente, mas cada um tem seu ritmo. Esse prefeito é muito lento, marcha lenta, mas ele está aí. Agora, o que porque ele é Covas, né? Ele vai afundando. Puta, ele é muito marcha lenta. Ele é muito marcha lenta. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tem um plano diretor premiado internacionalmente, tem grau de investimento, a cidade tem selo de bom pagador, tem
prêmio de mobilidade, prêmio de sustentabilidade, prêmio de inclusão. Eu ganhei 11 prêmios internacionais como prefeito de São Paulo, entre prêmios e reconhecimentos. A cidade é Rainbow City, cidade acolhedora, LGBT. É uma das 20 cidades mais importantes. Tem o maior carnaval de rua do Brasil hoje. É o maior polo audiovisual, porque eu criei uma empresa de audiovisual chamada SPCine. Ou seja, nós mudamos a cara da cidade. Entendeu? Agora você fala, você gostaria de voltar a ser prefeito? Eu falo, não, como não gostaria de voltar a ser ministro da Educação. Então o próximo passo seria ou governador ou presidente da República. Ou governador ou presidente da República. Quer ver uma coisa? Quando o Lula era candidato, antes de ter a candidatura impugnada, ele me convidou para ser ministro da Economia. Ele falou, Haddad, se eu for eleito, você vai cuidar da economia. Eu falei, cuido. Eu topei. Por quê? Porque é uma experiência que eu nunca tinha tido. Como ministro. Mas você entende de economia. Nunca fui. Mas você é um cara que entende de economia. Você gerenciou São Paulo e tal. Então, e ele falou... Porque é um risco muito sério essas pessoas falam assim, eu não entendo de economia e quero ser presidente. E dá uma merda. Dá uma merda muito grande que não entende de economia. Não, olha, eu acho assim, as pessoas, às vezes, você precisa ter todos os diplomas do mundo para ser presidente? Não. Mas você precisa estudar os temas nacionais. Sim. Você precisa estudar os temas nacionais. Você vai tomar decisões importantes. Você vai ser presidente da República, você vai chegar na tua mesa todo dia muitas questões importantes para você decidir. Então você tem que ter estudado, pô. Você precisa de um diploma para isso? Não. Sim. Mas você precisa ter estudado o assunto. Você precisa ter refletido sobre o assunto. E eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de estudar. Eu adoro, inclusive, ler áreas que eu não conheço, sabe? Uhum. Gosto de ler coisas assim, eu tenho doutorado em filosofia, tá bem. Mas você gosta de sociologia? Gosto. Li. Antropologia. Eu não tenho diploma em antropologia. Mas eu gosto de ler. Ou seja, você não precisa ter o diploma, mas você precisa ter a curiosidade, pô. É o mínimo. É o mínimo, né? Se você não tem nem a curiosidade, como é que você vai tomar uma decisão? Você falou uma coisa interessante agora que me dá gancho para uma pergunta. Essa semana o PT lançou o plano de reconstrução e transformação, né, do Brasil. Você acha que é o PT refletindo os seus erros e vem aí um novo PT? É isso? Olha, o PT tem uma capacidade de se reciclar muito grande, sabe? É um partido mais importante da história do Brasil. Você perguntar para qualquer cientista político qual é o partido mais importante da história do Brasil. Da história do Brasil. O cara vai falar o PT. Eu não gosto do PT. Tá bem, mas é o mais importante da história do Brasil. Goste-se ou não. Não tem outro. Qual é o outro importante? Porque foi um partido que foi forjado a partir da base. Esse partido erra? Óbvio que erra. Como qualquer organização. Qualquer organização. Time de futebol erra, igreja erra, Ministério Público erra, juiz erra, todo mundo erra. Imagina uma agremiação, nós somos 2 milhões de filiados. Será possível que ninguém vai errar? Não é possível que todo mundo seja perfeito, vai errar. Agora, claro. o que muda na minha cabeça é a capacidade de se reciclar, de se regenerar, de se rever como pessoa, como partido. A gente erra na nossa própria vida. Às vezes a gente faz escolhas não por má intenção, às vezes você faz as escolhas erradas. Os meus ex-namorados estão aí para não deixar mentir. Provar a gente faz isso, escolhas erradas. Você errou várias vezes. Cara, é a vida, pô. A vida é feita de ser humano. A gente não é... A gente é falível. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que estar aberto para dizer o seguinte, pô, como é que eu vou ser amanhã melhor do que eu sou hoje?
o que eu posso fazer para me melhorar? Uhum. Entendeu? Eu acho isso. Por exemplo, tem cara que na pandemia não pôde ficar em casa, porque tinha que levar pão para a família. Tem cara que pôde ficar em casa e não fez nada. Não se valeu do tempo livre para fazer alguma coisa útil, com muita gente precisando. Então, a postura que você tem frente à vida é muito importante. Todo mundo pode melhorar. E muito, cara. Sabe, eu tenho um menino que trabalha comigo, né? Eu falei para ele, eu dei um conselho para ele, ele fez tão bom uso do conselho, eu não vou contar o que ele fez, porque é particular da vida dele. Eu falei, fulano, pensa uma coisa, tá tudo ruim, não tá? Você tá chateado com isso, com isso, com isso, com isso. Nós estamos entrando numa pandemia, a gente não sabe quanto tempo vai demorar, como a gente vai sair, se a gente vai manter a renda, se vai perder renda, se vai ter o mesmo padrão de vida que tinha antes da pandemia. Faz uma coisa, faz algum investimento em você que dependa só de você, que não dependa de mais ninguém. E ele teve um puta ele se deu uma boa notícia e está super feliz. Que maravilha. Aliás, bom esse gancho aí da pandemia. A gente está vendo uma dificuldade enorme com a questão dos colégios, né? Voltar e tal. Muito grave isso aí. Com a sua experiência de um dos maiores ministros da educação que nós já tivemos, se não o maior, o que você faria de diferente do que está sendo feito? Porque está se negando. Na verdade, é que o governo faz uma campanha anti-OMS. Gustavo, o que você faria de diferente? Na educação, você está falando, né? Na educação. Tá, porque nas outras áreas foi um desastre tão grande que eu não sei nem te dizer. Na área sanitária, uma loucura. Não teremos nem tempo de falar de todos os desastres que ocorreram e do quanto esse presidente fomentou para a piora da situação do país. E não há marketing que reverta falando assim, somos mais de 3 milhões de curados. Não, somos doentes e mortos, somos quase 140 mil pessoas mortas. Então, mas perguntando especificamente na educação, que é uma coisa que tem pegado bastante dentro de casa, mães com internet falha, as aulas online não chegam a todo mundo. O que se faria diferente? Então, eu vou primeiro fazer uma observação. Uhum. Criança tem que ter escola, professor, colega. É fundamental. Essa vivência da escola, essa vivência é insubstituível. Uhum. Então, a gente tem que compreender que uma criança de 10 anos ela precisa ser socializada na escola. Ela precisa ter colegas, ela precisa ter profissionais motivados, ela precisa ter um ambiente acolhedor, com biblioteca, com internet, com tudo. Então, nós vamos ter que repor essas aulas. Obviamente, você não vai conseguir repor 6 meses, né, sem aula em um ano. Uhum. Mas você vai ter que fazer um planejamento. Vamos dizer assim, um planejamento que seja razoável. Eu vou fazer 4 anos em 3. É razoável? É razoável. Dá para fazer. Você fazer 4 anos em 3. Dá para fazer. Então, a primeira coisa que eu faria é um super planejamento com as redes para repor aquelas aulas que não foram ministradas, respeitando o descanso do professor, que precisa ter. Ou seja, tem que ser um planejamento muito bem feito. Porque você vai ter que, eventualmente, contratar professores temporários para fazer essa transição. Você vai ter que mexer com a rede e vai ter que pactuar com os professores, vai ter que ter uma compreensão das famílias, do corpo docente, dos próprios alunos, mas você não pode tomar um ano da criança. É muita coisa. Você tomar um ano dela de aprendizado e não dá nada de volta. Então, um planejamento vai ter que ter. Então, vamos fazer 4 anos em 3? Vamos fazer 5 anos em 4? Como é que nós vamos fazer para essas crianças concluírem o ciclo em plenas condições de entrar no mercado de trabalho, de abrir o seu negócio,
de ir para pós-graduação, ir para graduação. Como é que nós vamos fazer? Então, sentar com especialistas, educadores e fazer um planejamento. O governo federal não fará isso. O ministro já disse que não é assunto dele. O que eu teria aproveitado na pandemia para fazer? É rir para não chorar, desculpa, mas é rir para não chorar. O ministro da Educação falar que não é assunto dele. É rir para não chorar. Não, mas prefeitos, que ele não vai coordenar. É desesperador isso. Ele falou que não vai coordenar. Ele deu declaração ontem no jornal Estado de São Paulo, dizendo que não vai coordenar os trabalhos. Ou seja, não tem coordenação o país. Lembrando que é o 4º ministro da Educação deste governo. Então, o governo continua perdido na educação. O governo gastou, Gustavo, R$1 trilhão nessa pandemia. Uma parte pequena chegou às famílias, que foi o auxílio emergencial. Mas a maior parte desse dinheiro não chegou às famílias. O que eu teria feito? Eu teria feito um baita de um programa. Você sabe que nós podíamos ter aproveitado essa situação de desgraça, porque são 150 mil pessoas, para, por exemplo, promover alguns programas estruturais de inclusão digital, de fazer com que as famílias pobres saíssem dessa pandemia preparadas para um outro mundo. Porque a gente não sabe se o mundo vai voltar ao normal completamente. O mundo está pesquisando, os chineses, russos e ingleses estão pesquisando muito a vacina. Um deles vai achar uma solução. Pode levar 6 meses, pode levar 1 ano, pode não ser eficaz. Nós não sabemos, tem muitas incógnitas. Então, nós temos que nos preparar para um mundo mais tecnológico. Uma parte desse 1 trilhão deveria ter sido gasta em tecnologia. Mas não foi gasto em tecnologia de cloroquina? Não foi gasto? Não, cloroquina, por incrível que pareça, eles gastaram produzindo e não sabem o que fazer com o estoque agora. Porque eles produziram, o Exército tem uma fábrica. Mandaram produzir um negócio que não serve. Resultado. Agora o governo está dando cloroquina para quem quiser. Se você quiser tomar cloroquina, não sei o bem que vai te fazer. Não, eu não tô querendo, não. Tô de boa. Vai passar? Não, que eu tô em casa. Vai abrir mão de um direito. Você vai abrir mão desse direito. Não, eu vou abrir mão, porque eu não quero morrer do coração, eu tô em casa, me protegendo, tô de boa. Ou seja, ingratidão, né? Tem um direito e vai abrir mão do direito. Bonito, né? Não quer uns 10 pacotinhos? Não, tô abrindo mão. Nesse caso da cloroquina, tô abrindo mão. Obrigado, agradeço ao governo por ter sido mais uma vez imbecil e precipitado nessa atitude, mas não quero. Não quero? Tá bom. Não. Pois não reclamo, hein? Cara, é rir para não chorar, é desesperador. Não, no começo da pandemia, era uma coisa invisível, né? Agora todo mundo conhece alguém que foi acometido da Covid-19 e, infelizmente, todo mundo conhece alguém que morreu devido à Covid-19. Então, é muito triste esse desperdício de tempo e verba pública nessas questões, né? Realmente muito triste. Mas Haddad, eu quero seguir algumas perguntas mais quentes aqui. A gente está caminhando para o final e eu preciso te fazer essas perguntas. Uma delas chegou pelos nossos seguidores aqui, que foi o seguinte: você foi o senhor, enquanto ministro da Educação, foi o governo que mais investiu em universidades da história desse país, né? A construção de centros técnicos, de centros tecnológicos, os IFETs, né? Institutos Federais. Institutos Federais e universidades, de um modo geral. Mas não tanto quanto na escola de base. O que você proporia de diferente hoje? Você acha que a gente está ok de escola de base, de curso de base? A gente está bem com isso?
essa é uma lenda, porque, na verdade, de todo o dinheiro adicional que o MEC conseguiu, 80% foi para a escola de base. 80% foi para a escola básica. O maior programa, o programa mais conhecido das pessoas, é mais coisa de especialista. Mas hoje, por causa do debate no Congresso Nacional, acabou ganhando uma repercussão grande. Mas o maior programa do nosso governo para a educação básica foi o Fundeb. O Fundeb é o Fundo da Educação Básica. Sim. E ele acabou de ser transformado em política de Estado pelo Congresso Nacional. Ou seja, foi tão bom o que aconteceu com o Fundeb que ele agora está no corpo da Constituição Federal. Ou seja, houve reconhecimento e era o programa mais importante da educação básica. Quer ver outro programa que é muito conhecido? O Piso Nacional do Magistério. Você sabia que tinha professor ganhando um salário mínimo no Brasil? Um salário mínimo. Professor ganhando um salário mínimo. Hoje, o salário mínimo do professor é 3 salários mínimos, praticamente. Era 1. E esse valor adicional, em toda a região norte e nordeste, foi paga pelo governo federal, por meio do Fundeb. O Fundeb é que dava o dinheiro para o cara pagar o piso, para o prefeito pagar o piso e para o governador pagar o piso nos estados pobres da federação. Nos estados ricos tinha dinheiro para pagar o piso, mas nos pobres não tinha. Então, o piso nacional do magistério, o Fundeb. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Não é do teu tempo, você é um menino ainda, tem 18 anos de aparência. Você não é do tempo que as crianças do campo iam para a escola de Pau de Arara. Você talvez não tenha visto essa cena. As crianças, Gustavo, até 10 anos atrás, elas iam num pau de arara para a escola. Num pau de arara mesmo. Não é moda eu lembro da minha escola, um caminhão. na minha cidade, é Guarani. Eu sou de uma cidade do interior de Minas chamada Guarani. A cidade tem 9 mil habitantes. E houve um prefeito, 2 mandatos, um prefeito do PT lá. Foi incrível. E eu via as crianças das zonas rurais vindo e tal. Esse prefeito ficou mais velho agora e virou bolsonarista. Louco. Até espalhou uma notícia lá em Guarani de que existem 2 PTs. Tem o PT dele, que é o verdadeiro, e o PT falso, porque tem um candidato do PT em Guarani, que é um sujeito incrível, educador, comunicador e tal. E aí, esse cara veio falar assim, não, que o PT dele é falso, esse 13 dele é falso, não é o PT do Lula. Ai, que loucura. As pessoas são loucas, né? Mas você ia falar o que do transporte? Você ia falar alguma coisa? Então, eu lembro que eles chegaram desse início, desde dessa gestão, os alunos chegavam com conforto e os horários, a questão da alimentação. Esse programa foi criado por nós. Então, pois é, no PT eu já via isso. Então. Isso quer dizer, eu garoto, eu via isso já. Né? Eu via isso, eu garoto, governo do PT, porque eu sou... nasci em 89, o Lula foi eleito primeira vez. Você viu esses ônibus amarelinhos? Era isso. País? Esses ônibus amarelinhos foi padronizado durante a minha gestão no MEC. Nós chamamos um Inmetro. Chegou em Guarani isso. Chamamos a Fundação Getúlio Vargas, padronizamos um ônibus e compramos, Gustavo, 40 mil. Nossa. Nós compramos 40 mil ônibus para substituir os paus de arara. 40 mil ônibus, pra você ter uma ideia, todos os ônibus de São Paulo dá 12 mil. Todos os ônibus que levam todo mundo para... Nós compramos ônibus para... O Brasil tem 5 mil municípios, 5 mil e poucos municípios. Compramos 40 mil ônibus para as crianças rurais irem em segurança para a escola. Esse programa, só ele, custou 12 bilhões de reais. Para você ter uma ideia. Isso aí não entra na conta. Jornalista não sabe, não dá matéria de jornal. Será que não sabe? Ou não quer saber, sei lá. Ou não quer saber. Mas o fato é esse. Se você for pegar,
Você sabia que ensino médio não tinha livro didático quando eu era ministro? A primeira coleção didática de ensino médio fui eu que fiz. Não tinha livro didático, meu amigo. Gratuito, né? Hã? Gratuito não tinha. Gratuito não tinha. Não, eu paguei. Eu fui Gratuito, estudar. lógico que é gratuito. Como é que um tinha, a gente tava comendo. Gustavo, Foi isso. como é que um pobre vai comprar uma coleção didática de biologia, química, física, matemática, português, história, geografia? Não tem dinheiro, meu chapa. O cara vai ter 200, 300 reais para botar em livro? Não. Por ano? Não tem. E era isso. Entende? Eu sei porque eu me formei eu me formei inteiramente na escola pública, desde cedo, né? Você então não eu deve vi ter, isso eu vi essa revolução de acesso. Você com 31 anos não deve ter tido acesso no ensino médio ao livro gratuito. Não. No ensino médio. Não tive. No primeiro ano, não. Então, comprei. Eu estou falando para você. Isso foi criado em 2008. O primeiro livro didático de ensino médio gratuito no Brasil foi criado em 2008. Então, verdade, caramba. Eu lembro que eu comprei o livro de matemática, menino, caríssimo. Você é menino e não tinha livro didático no teu ensino médio. Pra você ver como é que o Brasil era atrasado. Muito atrasado. Não tinha ônibus escolar, não tinha livro didático. Meu amigo, não tinha merenda para aluno de ensino médio. Ele tinha que levar a marmita de casa, porque não tinha merenda. Também foi em 2008 que nós criamos a merenda do ensino médio. Ensino médio não tinha merenda. Que merenda? O governo federal não repassava dinheiro para merenda. O governador que quisesse que desse. Porque então só os estados ricos é que davam merenda. O estado pobre. Eu não sei se tem a ver, mas na minha época de colégio, o governador era o Aécio Neves, aqui em Minas. Não sei se tem a ver, não ter tido porra nenhuma, mas era. Aliás, está sumido o Aécio, né? Quem tiver eu notícias... não vou falar nada. Deixa só que eu falo. Eu vou ficar quieto. Tudo bem. Mas, Fernando, para a gente encerrar aqui, vamos falar um pouquinho de eleições municipais? Vamos. O seguinte, existem 2 PTs? Não. O pessoal está falando que existem dois... Não existe. Tem várias músicas e jingles sobre o número 13. Todo mundo. Se tem uma coisa que o nego sabe aqui no Brasil, é o número do PT. É o 13. Não tem outro número. Então, amigos de Guarani, não tem 2 PTs, tá? É um só. Só o 13. Tá. Não tem entendi. Outro. A segunda coisa é o seguinte, tem algumas cidades aí que o PT se coligou com o PSL. Com quem? E aí? PSL. Algumas, juro, tô te falando. Bom, eu tinha a lista das cidades aqui, agora eu não vou ter, mas temos algumas cidades que são, se eu não me engano, pelo menos 9 cidades no Brasil. Uma delas aí na região de São Paulo. Cadê o Gustavo Tonkovic para me ajudar aqui? Com o PSL. Mas a pergunta é o seguinte, não é o PSL em si. A pergunta é assim, o PT está aberto a conversar com partidos liberais, com partidos que não sejam de esquerda, com partidos em cidades muito pequenas, você vê que você nem lembra o nome. Em cidades muito pequenas, pode acontecer do cara lá do PSL ser amigo do cara do... Porque são uma cidade com 10 mil habitantes, todo mundo se conhece. De repente o cara entrou na conversa do Bolsonaro, o Bolsonaro até saiu do PSL, e naquela cidade aconteceu alguma coisa. Eu sou meio contra essas coisas, porque eu acho que a direção nacional ela tirou um princípio. O princípio é coligar com os partidos progressistas. Quais são os partidos progressistas? É o PSOL, o PCdoB, o PDT, o PSB, a Rede, em alguma medida, o PV, em alguma medida. Mas são esses os partidos, às vezes, numa cidade ou noutra, ou Solidariedade, mas você já está abrindo e você está falando com essa povo. Por que esse povo? O que tem esse povo de comum? A defesa dos direitos. Basicamente, a defesa de direitos. Então, a direção nacional soltou uma diretriz. A diretriz é o seguinte, esses partidos que estão defendendo os direitos dos trabalhadores, nós vamos estar juntos. É a frente ampla. É a frente ampla que você está dizendo, né?
É isso. Sim. Quando você vai fazer a defesa da democracia, você pode expandir para além desses partidos, institucionalmente, não eleitoralmente, institucionalmente. Aí você tem que fazer a defesa da democracia. Se alguém ameaçar fechar o Congresso, você tem que defender o Congresso. Se alguém ameaçar fechar o Poder Judiciário, tem que defender o Poder Judiciário. Então, na defesa da democracia, você pode fazer alianças institucionais mais amplas. Mas, eleitoralmente, você tem que se unir com quem pensa igual a você, pô. Agora, obviamente que no segundo turno, aí a pessoa tem que optar pelo menos pior. Entre um fascista e um liberal, eu vou votar num liberal. Porque eu odeio autoritarismo. Odeio essa coisa de usar religião contra as pessoas. Eu não gosto disso. Eu não gosto de racista. Não gosto de racista. Tenho bronca de racista. Eu não sou amigo de racista. Eu não sou amigo de racista. Não tem essa comigo de liberdade de pensamento. Liberdade de pensamento, sim, mas racismo não é liberdade de pensamento. Racismo é contra a espécie humana. Eu não posso ser a favor, eu não posso ser amigo de um cara que é contra a espécie humana. Então, eu não sou amigo. E se eu souber de alguém que é racista, e se o cara cometer um crime, eu denuncio. Porque eu não suporto esse tipo de coisa. Então, para mim, tem umas coisas que não dá, entendeu, Gustavo? Então você jamais chamaria um assessor de meu escravo, por exemplo? Eu nem conheço alguém que tenha feito isso. Eu conheço, o Bolsonaro chamou um cara de meu o escravo? Hélio Negrão, meu escravo. Cara, eu nem brinco com essas coisas, nem de piada. Sabe por quê? A piada já tem um problema. Nela, já é uma coisa de mau gosto, entendeu? Porque são 350 anos de opressão, escravidão, violência, humilhação, estupro, morte, assassinato, tortura. Como é que você vai brincar com uma coisa dessa? 350 anos. Essas coisas comigo... É igual piada homofóbica, né? Nós somos o país que mais mata mulheres trans no mundo. Não dá para você fazer piada com isso. Eu acho que é um país muito violento para a gente conceder nisso. Não dá para ter concessão nisso. Não dá para ter piada machista. Não dá para ter piada racista. Não dá para ter piada homofóbica. Não dá. É muita morte, é muito espancamento, é muita violência. Então, para mim, é claro o seguinte, essa turma que é contra a humanidade, isso aí, para mim, não dá. Entendeu? Agora, o cara não precisa pensar como eu para eu respeitar. Agora, dentro do que é civilização. Um cara chegar e falar que o indígena que está aqui há 12 mil anos está tocando fogo no Pantanal, na ONU, não pode pedir meu respeito. Eu não respeito. Nem eu. Não adianta, ele foi eleito. Foi eleito, não foi por mim, eu não respeito uma pessoa que faz isso na ONU. Eu não respeito um presidente que vai à ONU acusar a indígena que está aqui há 12 mil anos de tocar fogo no Pantanal. Nós chegamos, no máximo, a 500 anos aqui, os nossos ancestrais, brancos. Chegamos, no máximo, 500 anos. Esses caras estão há 12 mil anos aqui. Então, eles são os povos originários. Eles são os primeiros seres humanos que puseram o pé nesse continente. O mínimo é respeitar, né? O mínimo é respeitar. Agora, ele não quer demarcar a reserva indígena. Eu acho que é inconstitucional, porque a Constituição manda demarcar. Vamos supor que ele não tenha como prioridade demarcar. É contestável? É contestável. Mas ele respeita o povo indígena? Respeita. Bom, agora o cara desrespeitar o povo... os povos indígenas na ONU, a troco do quê? Para fugir à responsabilidade dele? O que ele está fazendo? Por que a tropa está parada? Tem uma emergência? Que já é considerada, a queimada do Pantanal já é considerada um dos maiores desastres ambientais da história. É isso. Quer dizer, já está considerado aí. E você não vê, o pior não é a incompetência, que já seria grave. O pior é que ele não está buscando solução. Uma pessoa que não está buscando solução para os problemas que chegam a ele. Tudo
tudo o que ele faz é chutar a bola para lateral, chutar a bola para escanteio. Ele nunca tenta acertar. Ele sempre passa para alguém. Isso Não é com desce, fulano. não desce do palanque, o cara Não não desce. desceu do palanque. Isso é com o governador. Isso é com o indígena. Isso é com... O que é com ele? Eu fico me perguntando, o que é com ele, afinal de contas? Qual é o assunto dele? Vai cuidar de quê? Você vê que já são 2 anos, né, Gustavo? O que aconteceu? Só desgraça. É triste, é rir para não chorar. Mas você acha que o brasileiro vai tirar uma lição desse engano, desse imbróglio que ele sofreu nas eleições para presidente, nas últimas eleições para presidente, e tentar, pelo menos, repensar o seu voto para as eleições municipais? Você vê com otimismo isso? Eu não acho que vai ter muito vínculo entre o municipal e o federal, porque ele não Não, né? não tá se envolvendo muito. Como ele não tem partido agora, então eu não sei qual vai ser o posicionamento dele nas eleições, entendeu? Entendi. Perfeito. Haddad, muito obrigado. Adorei conversar contigo. Você é um cara incrível. Só aumentou minha admiração pela sua pessoa, pelo grande cara que você é. De fato, obrigado por aceitar o convite, em meio da sua agenda atribulada, lotada, e você veio falar com a gente aqui. Muito obrigado, de verdade. E deixo com você a despedida aí, você se despedir, falar com os Não, eu vi que a nossos gente estava amigos. com bastante gente aí até agora há pouco, estava muita gente aí com a gente. E mandar um abraço para todo mundo que Deu todo uma, mundo deu, uma, assistiu. deu uma caída aqui, mas deve ser o algoritmo do Instagram. Não, mas tinha gente pra caramba aí. Tinha mais de 7 mil pessoas. Quase 8 mil pessoas assistindo a gente. Eu deixo um abraço aí, que eu acho que é sempre bom conversar com um cara pra cima como você. Você é um cara muito divertido. E você sabe que o humor, ele é consagrador de uma pessoa. Porque, assim, sobretudo o humor que você faz. Você não faz humor para diminuir ninguém, sabe? Você faz um humor que é questionador, mas não diminui ninguém. Sobretudo as pessoas mais fragilizadas nunca se sentirão diminuídas pelo tipo de humor que você faz. Então você é uma bênção, cara. Você Obrigado. tem um dom que você tem que levar muito a sério, porque é um dom muito precioso. Você, às vezes, mesmo numa situação difícil, arrancar um sorriso de alguém, isso é uma coisa muito nobre, é uma coisa que nos torna muito humanos, é uma coisa que nos faz muito bem. Então, parabéns pelo teu trabalho. Vamos ver se a gente bate um papo mais para frente de novo. Mas foi um prazer estar aqui com você. Vamos falar sempre. Obrigado. Esse foi Fernando Haddad, e essa live vai ficar disponível aqui no IGTV, e depois ela vai para o meu YouTube e vai para o Facebook, e o Haddad também tem liberdade para colocar nas redes dele os melhores momentos que ele quiser, tá bom? Um beijo para todos vocês. Beijo. Tchau, obrigado, Haddad. Tchau, até mais. Gustavo. Tchau. Vamos superar, vamos vencer essa batalha contra o vírus e vamos vencer essa batalha contra o fascismo. Até mais. Tchau.